Olá, meus amigos, saudações a todos, espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos em paz. Estou aqui mais uma vez para dividir com vocês um estudo, uma reflexão à luz da doutrina espírita, lembrando sempre o quanto é importante a gente conversar, a gente saber, conhecer a trajetória dos espíritos que fizeram parte da construção da doutrina espírita. Aqui no canal a gente já falou sobre Bezerra de Menezes, já falou sobre Allan Kardec, falou até sobre o Anjo Ismael, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Joana de Ângeles. Ela é conhecida como a mentora espiritual do médium, orador e incansável divulgador da doutrina espírita Divaldo Pereira Franco. As vidas e a obra de Joana de Ângeles, que eu vou passar de uma maneira resumida, são verdadeiros exemplos de amor na sua mais pura e bela manifestação. Na primeira encarnação de que a gente tem notícia, nós vamos encontrá-la na figura de Joana de Cusa, esposa de um procurador romano, ainda na época do Cristo. Esse procurador romano, seu marido, era um homem de muito poder e de uma conduta extremamente desregrada, levado a excessos de todos os tipos, desrespeito ao ambiente doméstico. E isso causava muita aflição, muito sofrimento a Joana, né? Sem contar o fato de que, naturalmente, as crenças dele eram contrárias aos ensinamentos do Cristo, enquanto Joana assistia secretamente às pregações do Mestre no lago, onde ele conversava com seus discípulos. E as palavras do Mestre, ela tocaram de tal forma o coração dela, que ela procurou Jesus para que numa conversa ela pudesse externar o seu desejo de largar toda a sua vida para segui-lo. Mas Jesus lhe ensinou que o Evangelho deve ser um instrumento do amor e que amar não significa deixar os outros para trás. Jesus lhe disse que ela deveria amá-lo na figura do seu próximo, principalmente junto daquele que estava ao seu lado na caminhada. Porque todos nós somos irmãos nessa família universal. Ela compreendeu a lição e voltou para o lado do marido, amando ele fraternalmente, mesmo com todas as suas imperfeições, os seus defeitos, esses defeitos que fizeram com que ele morresse de maneira precoce, deixando Joana e o filho dele e o filho que eles tiveram totalmente sem recursos materiais, né? Então ela teve que trabalhar muito para se sustentar até o trágico final da sua vida, onde foi capturada e levada ao Coliseu para negar a sua fé em Jesus, e acabou morrendo queimada ao lado do filho e de outros cristãos, dando um verdadeiro testemunho da sua fé. Tem um outro ponto, né, da vida de Joana de Ângeles que é muito interessante, que é o fato de Valdo Franco acreditar na probabilidade de ela ter sido Clara de Assis, no século XIII. Clara de Assis foi uma discípula de Francisco de Assis e fundadora da Ordem das Clarissas. Joana de Ângeles não confirma essa informação, mas Divaldo Franco concluiu, né, esse fato de uma maneira muito interessante. Numa viagem que ele fez à Itália, onde pôde visitar o convento de Clara, ele teve a oportunidade de estar diante do túmulo de Clara de Assis. Esse túmulo é uma redoma de vidro onde o corpo fica exposto. E Divaldo se impressionou com o estado de conservação, né, daquele corpo.
E nesse momento, Joana de Ângeles lhe aparece ao lado do túmulo e ele pôde notar a semelhança física que havia entre as duas. Isso somado ao fato de que em seus diálogos mais íntimos, ao longo dos anos, Joana de Ângeles comenta com Divaldo Franco sobre detalhes da vida de Francisco de Assis. Tudo isso, né, fez com que ele concluísse e acreditasse no seu íntimo que as duas se tratavam do mesmo espírito. Sobre Clara de Assis, o que a gente sabe é que ela foi uma jovem bonita, rica e muito caridosa, que aos 18 anos saiu de casa para seguir a vida conforme o Evangelho, fazendo votos de pobreza, obediência e castidade. A ela são atribuídos várias curas e até mesmo alguns exorcismos. Esses exorcismos que nós espíritas conhecemos como desobsessão. Por causa desses exorcismos e dessas curas, 2 anos após a sua morte, Clara de Assis foi canonizada pelo Papa Alexandre IV e acabou sendo conhecida, ficando conhecida entre os católicos como Santa Clara de Assis. Posteriormente, nós vamos encontrar no século XVII Joana de Ângeles na figura de Juana de Asbage, no México. Juana de Asbage foi uma garota excepcionalmente inteligente, que tinha uma capacidade de aprendizado impressionante. Aos 15 anos, ela, mesmo tendo tido a oportunidade de fazer parte da corte mexicana, ela preferiu ingressar na Ordem de São Jerônimo da Conceição, e onde se acabou se tornando Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz é uma mulher notável e que ficou conhecida por ser a primeira feminista da história, defendendo o direito da mulher de poder adquirir cultura, de poder aprender a ler. Além disso, Juana Inés de la Cruz, ela foi considerada a maior poetisa de língua hispânica do século XVII. Ela era possuidora de uma vasta biblioteca, o que fez com que ela ganhasse o apelido de Monja da Biblioteca. E ela dedicou muitos anos da sua vida à literatura, até que, num determinado tempo, ela se desfez dessa biblioteca, doando toda a renda para os pobres. A importância dela é tão grande ao longo da história que a gente podia encontrar sua imagem na nota de 100 pesos. Ela morreu aos 44 anos, depois de cuidar das suas irmãs de convento e de parte da população numa epidemia de peste que assolou a região onde ela viveu. A última encarnação de que nós temos notícia de Joana de Ângeles foi aqui no Brasil, mais precisamente em Salvador, na Bahia, onde ela também foi uma religiosa no convento da Lapa, onde ficou conhecida como Joana Angélica de Jesus. Esse convento, onde ela acabou se tornando abadesa, era um lugar onde as famílias internavam as meninas que haviam caído em pecado. Elas acabavam esquecendo essas meninas lá, e Joana saía do seu aposento e ia até o aposento das meninas para ouvir, para aconselhar, para trazer um pouco de conforto àqueles corações tão sofridos. Mais uma vez, teve uma morte trágica, morreu defendendo as noviças do convento do ataque de soldados portugueses que, embriagados, queriam entrar no convento para fazer mal às meninas. E Joana Angélica conduziu essas meninas, essas noviças, a uma passagem secreta que havia no convento e se colocou de braços abertos entre o portão e os soldados, impedindo a passagem deles. Mas acabou sendo atingida por um golpe de baioneta no peito
e faleceu, se tornando uma das primeiras mártires da independência do Brasil. Após essa encarnação, já na espiritualidade, Joana recebe o convite para fazer parte da equipe do Consolador Prometido, da equipe da elaboração do Espiritismo, da doutrina espírita, sendo inclusive autora de 2 mensagens que constam no livro Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira no capítulo 9, item 7, com o título de Paciência, e a segunda no capítulo 18, itens do item 13 ao 15, chamado Dar-se-á àquele que tem. As duas ela assina como um espírito amigo. Atualmente, pela psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles é autora de mais de 60 livros e milhares de mensagens que consolam, que alcançam e que acalmam o coração de muitas pessoas ao longo dos anos e ao longo ao longo desse nosso Brasil, através da psicografia do Divaldo Franco. Atualmente a sua atuação se confunde, né, com a vida de Divaldo Franco, né? Toda a renda que ela alcança com os livros que ela escreveu, que foram traduzidos em 8 línguas, até em braille, toda a renda desse trabalho, dessa obra, vai para um lugar chamado Mansão do Caminho, que foi idealizado por ela na espiritualidade e realizado por Divaldo Franco e por Nilson, né, o seu amigo. A Mansão do Caminho é um projeto muito conhecido entre nós espíritas, e lá na Bahia é um lugar onde já salvou, né, já ajuda milhares de crianças, de famílias, fornecendo médicos, estudo, cursos profissionalizantes, né, tudo de maneira gratuita para a população carente. Aí a gente pode ver que esse espírito de Joana de Ângeles, ela, desde os primórdios, desde a época de Jesus, vem trabalhando na seara do Cristo, vem trabalhando em nome do amor e continua até hoje, né, auxiliando, realizando o seu projeto de luz ao nosso lado. E eu espero, sinceramente, que esse pequeno resumo, né, que eu trouxe aqui hoje possa ter dado ideia da grandeza, né, do que foi do que é Joana de Ângeles, esse espírito Joana de Ângeles, que onde a sua vida e a sua obra são um verdadeiro exemplo de amor, de fé, de coragem e de caridade e de trabalho na seara do Cristo. É claro que fica o convite aí, né, para uma pesquisa, para uma leitura. Nós temos aí o livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Nós temos aí um vídeo no YouTube chamado As Vidas de Joana de Ângeles, onde Divaldo Franco conta de uma maneira linda, como só ele sabe fazer, né, toda a influência amorosa de que Joana de Ângeles tem na sua vida e a sua trajetória. Então fica aí o convite para uma pesquisa, para a gente poder, né, aumentar aí o nosso conhecimento e ter, né, conhecimento desse exemplo de amor que é essa figura que nós conversamos hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos que Deus abençoe muito, proteja e ilumine. Muita saúde, muita paz e muita luz a todos. Até a próxima.